Tao Te Ching, o livro do caminho e da virtude de Lao Tse. Introdução. O Tao Te Ching é um texto profundo e ao mesmo tempo simples, porque apresenta por meio da linguagem aquilo que se experimenta na sua ausência. A profundidade é o próprio caminho do mistério, a experiência do sagrado que corresponde à vivência espiritual. A simplicidade, um dos 3 tesouros dos ensinamentos de Lao Tse, conduz à naturalidade que orienta o indivíduo no macrocosmo. Portanto, a leitura do Tao Te Ching implica um desafio: esvaziar-se, na qual prolifera o pensamento, dificultar a ampliação da consciência. Neste contexto, a contemplação já é por si um ato transgressor. Esta tradução do Tao Te Ching, diretamente do chinês para o português, resgata a tradição taoísta e oferece a decifração necessária de conceitos fundamentais, respeitando a estrutura original do texto em chinês clássico, em detrimento de frases mais convencionais em língua portuguesa. Deste modo, o leitor pode estabelecer nexos, coordenar e reconstruir relações entre os conceitos. O termo taoísta é formado por 2 ideogramas chineses: Tao, que significa caminho, exprimindo a ideia de origem de todas as coisas, e Jiao, que significa ensinamento. Portanto, taoísmo corresponde à tradição que vem do passado, que revela a origem. Por isso, o caminho da imortalidade, o objetivo dos taoístas, é dominado via do retorno, indicando a volta ao princípio. Nesse caminho, a virtude se efetiva através da mediação de consciência e da compreensão dinâmica do universo para resgatar a ordem natural da vida. E dividiu seu corpo para retornar novamente à Terra, encarnado como filho único do Senhor Li Pengyan, da província Shu. Na sua nova jornada, veio acompanhado do dragão azul do imperador celestial Xinhua, transformado em carneiro azul. E dividiu seu corpo para retornar novamente à Terra, encarnado como filho único do Senhor Li Pengyan, da província Shu. Na sua nova jornada, veio acompanhado do dragão azul do imperador celestial Xinhua, transformado em carneiro azul. E dividiu seu corpo para retornar novamente à Terra, encarnado. Depois de uma longa peregrinação, seu discípulo Vichy, oficial da fronteira, foi atraído por um carneiro de pelo azul dourado. Vichy encontrou na aldeia da família Li a nova encarnação de Lao Tse. Diante de seu discípulo, a criança Lao Tse, de 3 anos de idade, revelou sua verdadeira imagem. Seu corpo cresceu, transformando-se em luz dourada branca. Cercado de inúmeros imortais celestiais, Lao Tse pronunciou mais um ensinamento: o tratado maravilhoso do princípio solar do tesouro do espírito, Lin Bao Yu Yang Miao Xin. Após concluir, isso não é o caminho constante. O nome que pode ser enunciado não é um nome constante. Sem nome é o princípio do céu e da terra. Com nome é a mãe de 10.000 coisas. Assim, a constante não aspiração é contemplar as maravilhas, e a constante aspiração é contemplar o orifício. Ambos são distintos em seus nomes, mas têm a mesma origem. O comum entre os dois se chama mistério. O mistério dos mistérios é o portal para todas as maravilhas. Capítulo 2. Quando os seres sobre o céu reconhecem o belo como belo, então isso já se tornou um mal. E reconhecendo o bem como bem, então já não seria um bem. A existência e a inexistência geram-se uma pela outra. O difícil e o fácil completam-se um ao outro. O longo e curto e... Capítulo 3. Não valorizando os tesouros, mantém-se o povo alheio à disputa. Não enobrecendo a matéria de difícil aquisição, mantém-se o povo alheio à cobiça.
Não admirando o que é desejável, mantém-se o coração alheio à desordem. O homem sagrado governa, esvazia seu coração, enche seu ventre, enfraquece suas vontades, rebustece seus ossos, mantém permanentemente o povo sem conhecimentos e desejos, faz com que... Capítulo 4. O caminho é o vazio, e seu uso jamais o esgota. É imensuravelmente profundo e amplo como a raiz dos 10.000 seres, cegando o corte, desatando o nó. Capítulo 5. O céu e a terra não são bondosos. Tratam os 10.000 seres como cães de palha. O homem sagrado não é bondoso, trata os homens como cães de palha. O espaço entre o céu e a terra assemelha-se a um fole. É um vazio que não distorce. Seu movimento é a contínua criação. Capítulo 6. O espírito do vale nunca morre. Isso se chama orifício misterioso, e a porta do orifício misterioso é a raiz do céu e da terra. Seja suave e constante, usufruindo sem se apressar. Capítulo 6. O espírito do vale nunca morre. Isso se chama orifício misterioso, e a porta do orifício misterioso é a raiz do céu e da terra. Seja suave e constante, usufruindo sem se apressar. Capítulo 6. O espírito do vale nunca morre. Isso se chama orifício... Capítulo 7. O céu é constante, a terra é duradoura. E o que permite a constância e a duração do céu e da terra é o não criar para si. Por isso são constantes e duradouros. Assim, o homem sagrado deixa seu corpo para trás e o corpo avança além do corpo. O corpo permanece. Através do não-corpo, inclui o corpo. Capítulo 8. A bondade sublime é como a água. A água, na sua bondade, beneficia os 10.000 seres sem preferência. Permanece nos lugares desprezados pelos outros, por isso assemelha-se ao caminho. Viva com bondade na terra, pense com bondade como um lago, conviva com bondade como irmãos, fale com a bondade de quem tem palavra. Capítulo 9. O que é mantido cheio não permanece até o fim. O que é intencionalmente polido não é um tesouro eterno. Uma sala cheia de ouro, jade, é difícil de ser guardada. Riqueza e nobreza somadas à arrogância trazem para si a própria culpa. Concluir o nome, terminar a obra, retirar o corpo, este é o caminho do céu. Capítulo 10. Quem conduz a realização do corpo por abraçar a unidade pode tornar-se indivisível. Quem respira com pureza por alcançar a suavidade pode tornar-se criança. Quem purifica através do conhecimento do mistério pode tornar-se imaculado. Ame o povo e governe o reino através do não conhecimento. Ilumine e clareie os 4 cantos através da não ação. Abra e feche a porta do céu através da ação feminina. O que gera e cria, gera, mas sem se apossar. Age sem querer para si, cultiva, mas sem dominar. Chama-se misteriosa virtude. Capítulo 11. 30 raios convergem ao vazio do centro da roda. Através dessa não existência existe a utilidade do veículo. A argila é trabalhada na forma de vasos, através da não existência. Existe a utilidade do objeto. Portas e janelas são abertas na construção da casa, através da não existência. Existe a utilidade da casa. Assim, a existência vem o valor, e da não existência, a utilidade. Capítulo 12. As 5 cores tornam os olhos do homem cegos. As 5 notas tornam os ouvidos do homem surdos. Os 5 sabores tornam a boca do homem insensível. Carreiras de caça no campo tomam o coração do homem enlouquecido. Os bens de difícil obtenção tornam a caminhada do homem prejudicada.
Por isso, o homem sagrado se realiza pelo ventre e não pelo olho, assim afasta este e escolhe aquele. Capítulo 13. O prestígio e a humilhação geram susto. A nobreza e a grande preocupação situam-se no corpo. O que são prestígio e humilhação? Prestígio é inferior, e ao obtê-lo ficamos assustados, ao perdê-lo ficamos assustados. Isto é, que quer dizer, o prestígio e a humilhação geram susto. O que quer dizer, a nobreza e a grande preocupação situam-se no corpo? A razão de eu ter essa grande preocupação é ter um corpo. Se eu não tivesse um corpo, com que teria com que me preocupar? Por isso, nobre é aquele que entrega o corpo ao mundo, e este o mundo pode se entregar. Quem ama faz do mundo seu corpo, neste o mundo pode confiar. Capítulo 14. Aquilo que se olha e não se vê chama-se invisível. Aquilo que se escuta e não se ouve chama-se inaudível. Aquilo que se abraça e não se possui chama-se impalpável. Estes três não podem ser revelados, por isso se fundem e se tornam um. Enquanto o superior não é luminoso, enquanto o inferior não é vago. O constante que não pode ser nomeado é o retorno à não existência, é a expressão da não expressão, é a imagem da não existência. A isso se chama indeterminado. Encarando-o, não se vê sua face. Seguindo-o, não se vê suas costas. Quem mantém o caminho ancestral poderá governar a existência presente. Quem conhece o princípio ancestral encontrará a ordem do caminho. Capítulo 15. Os bons realizadores da antiguidade eram sutis, maravilhosos, misteriosos e despertados. Eram profundos e não podiam ser compreendidos, e justamente por não poderem ser compreendidos, é preciso esforçar-se para ilustrá-los. Receosos com quem atravessa um rio no inverno, cautelosos com quem teme seus vizinhos, reservados como hóspede, solúveis como gelo fudente, genuínos como a madeira bruta, vazios como os vales, entorpecido como as águas turvas. O turvo, através da quietude, torna-se gradualmente límpido. O quieto, através do movimento, torna-se gradualmente criativo. Aquele que resguarda este caminho não tem desejo de se enaltecer, e justamente por não se enaltecer, mesmo envelhecido, pode voltar a criar. Capítulo 16. Alcançando o extremo vazio e permanecendo na quietude da extrema quietude. Os 10.000 seres se manifestam simultaneamente e, através disso, contemplamos o seu retorno. Apesar da diversidade dos seres, cada um deles pode retornar à sua raiz. O regresso à raiz se chama quietude. Quietude se chama retornar a viver. Retornar a viver se chama constância. Conhecer a constância se chama iluminação. Desconhecer a constância é a impropriedade que provoca o infortúnio. Quem conhece a constância é abrangente. Quem é abrangente pode ser coletivo. O coletivo tem o poder da criação. A criação tem o poder do céu. O céu tem o poder do caminho. O caminho tem o poder do eterno. Assim, mesmo perdendo o corpo, não irá perecer. Capítulo 17. Do Supremo, o inferior tem apenas ciência da existência. Do estado que o sucede, intimidade ou admiração. Do estado seguinte, temor ou desprezo. Não havendo suficiente confiança, surge a desconfiança. Quem valoriza a palavra realiza a obra sem deixar rastros. Assim, o povo achará que surgiu por si, naturalmente. Capítulo 18. Quando se perde o grande caminho, surgem a bondade e a justiça. Quando se aparece a inteligência, surge a grande hipocrisia. Quando 6 parentes não estão em paz, surgem o amor filial e o amor paternal.
Quando há desordem e confusão no reino, surge o patriota. Capítulo 19. Anule o sagrado e abandone a inteligência, e o povo 100 vezes se beneficiará. Anule a bondade e abandone a justiça, e o povo retornará ao amor filial e ao amor paternal. Anule a engenhosidade e abandone o interesse, e não haverá mais ladrões nem roubos. Se essas 3 frases ditas não são suficientes, então faça existir aquilo em que se possa confiar, encontrando e abraçando a simplicidade, reduzindo o egoísmo e diminuindo os desejos. Capítulo 20. No ensinamento pela supressão não há preocupações. Entre aceitar e repudiar, qual a diferença? Entre apreciar e desprezar, qual a distância? E que os homens temerem, poderiam não temer. Abandone isso antes que se esgote. Os homens se agitam com festejam na grande prisão, ou como subir a varanda na primavera. Meu corpo não tem expressão, como uma criança antes de nascer, como a estrela quer. Eu não tenho onde se apoiar. As pessoas todas possuem excesso. Somente eu aparento estar perdendo. Sou como um ignorante que tem o coração puro. Os medíocres vivem lúcidos. Somente eu aparento estar confuso. Os medíocres vivem lúcidos. Somente eu estou introspectivo, indefinido como uma infinita noite silenciosa. As pessoas todas têm um ego, somente eu o ignoro, considerando-o precário. O que eu quero que me distingua dos demais é valorizar o alimentar-se da mãe. Capítulo 21. A abrangência da virtude e do orifício é seguir apenas o caminho. O caminho enquanto existência é distinguível e indescritível. Dentro do indistinguível, o indescritível há uma existência. Dentro do indistinguível e indescritível, há uma imagem. Dentro dessa profunda obscuridade, há uma essência. Essa essência é absolutamente autêntica e dentro dela há uma prova. Desde a antiguidade até hoje, o seu nome nunca foi esquecido e ele pode observar a beleza e a bondade de tudo. Como posso saber a causa da beleza e da bondade de tudo? É através da prova. Capítulo 22. Curvar-se permite a plenitude, submeter-se permite a retidão, esvaziar-se permite o preenchimento, romper permite a renovação, possuir pouco permite a aquisição, possuir muito permite a ganância. Por isso o homem sagrado abraça a unidade, tornando-a modelo sob o céu. Não julga por si, por isso é óbvio. Não vê por si, por isso é resplandecente. Não se vangloria, por isso há realização. Não se exalta, por isso cresce. Só por não disputar nada pode disputar com ele. Antigamente se dizia, curvar-se permite a plenitude. Como poderiam ser palavras vazias? Assim, ao alcançar a plenitude, encontra-se o retorno. Capítulo 23. Falar pouco é o natural. Um redemoinho não dura numa manhã. Uma rajada de chuva não dura um dia. De onde provém essas coisas? Do céu e da terra. Se nem o céu e a terra podem produzir coisas duráveis, quanto mais os seres humanos. Por isso, quem segue e realiza através do caminho adquire o caminho. Quem se iguala à virtude adquire a virtude. Quem se iguala à perda perde o caminho. Convicção insuficiente leva a não convicção. Capítulo 24. Quem respira apressado não dura. Quem alarga os passos não caminha. Quem vê por si não se ilumina. Quem aprova por si não resplandece. Quem se auto-enriquece não cria obra. Quem se exalta não cresce. Esses para o caminho são como os restos de alimento de uma oferenda, coisas desprezadas por todos. Por isso, quem possui o caminho não atua deste modo. Capítulo 25.
Há algo completamente entorpecido, anterior à criação do céu e da terra, quieto e emo, independente e inalterável, move-se em círculo e não se exaure. Pode-se considerá-lo a mãe sob o céu. Eu não conheço seu nome, chamo-o de caminho. Esforçando-me por denominá-lo, chamo-o de grande. Grande significa ir, e ir significa distante. Distante significa retornar. O caminho é grande, o céu é grande, a terra é grande, o rei é grande. Dentro do universo há 4 grandes. O rei é um deles. O homem se orienta pela terra, a terra se orienta pelo céu, o céu se orienta pelo caminho, o caminho se orienta por sua própria natureza. Capítulo 26. A ponderação torna enraizado o leviano, a quietude torna governado o inquieto. Por isso o homem superior termina o dia de caminhada sem se afastar da ponderação e dos recursos. Embora existam maravilhas em perspectiva, permanece quieto e naturalmente transcendente. Como pode um senhor de 10.000 veículos utilizar seu corpo levianamente sob o céu? Ao ser leviano, perderia a raiz. Ao ser inquieto, perderia o governo. Capítulo 27. A boa caminhada não deixa rastros ou pegadas. A boa palavra não deixa imperfeição para críticas. O bom cálculo não utiliza medida em número. A boa porta não necessita de ferrolho para ser fechada e não pode ser aberta. O bom nó não necessita de corda para ser atado e não pode ser desatado. Assim, o homem sagrado é constante e bondoso. Salva os homens e não abandona os homens, é constante e bondoso. Salva coisas e não abandona coisas. Isso se chama herdar a luz. O homem bom é mestre daquele que não é bom. O homem que não é bom é o recurso daquele que é bom. Quem não valoriza seu mestre e quem não ama seu recurso, mesmo inteligente, permanece erroneamente desorientado. A tudo isso denomina-se maravilha essencial. Capítulo 28. Conhecendo o masculino, resguardando o feminino, sendo a ravina sob o céu, sem se afastar da virtude eterna, retornará a ser criança. Conhecendo o branco, resguardando o negro, sendo modelo sobre o céu, sem se enganar com a virtude eterna, retornará à extremidade inexistente. Conhecendo a glória, resguardando a humildade, sendo vale sobre o céu. Sendo vale sobre o céu, completará a virtude eterna e retornará a ser madeira bruta. A madeira bruta, partida, transforma-se em instrumentos, e o homem sagrado utiliza-os através de um regente. Isso tudo é um grande corte sem incisão. Capítulo 29. Para quem deseja possuir o mundo e age para isso, vejo, não conseguirá. O mundo é um recipiente espiritual que não se pode manipular. Quem o manipula destrói, quem o retém perde. Pois as coisas caminham ou acompanham, sopram quente ou sopram frio, são rígidas ou flexíveis, ligam-se ou rompem-se. Por isso o homem sagrado elimina o excesso, elimina a opulência, elimina a complacência. Capítulo 30. Aquele que utiliza o caminho para auxiliar o Senhor dos homens, não utiliza a arma e a força sob o céu, pois essa atividade beneficia o revide. Onde o exército se instala, surgem espinhos e ervas secas. Por isso, o homem bom é determinado, porém cauteloso, não utiliza a força para conquistar. É determinado sem se orgulhar. É determinado sem se envaidecer. É determinado sem se glorificar. É determinado sem se tornar excessivo, isto é, determinado, porém sem se esforçar. Coisas exuberantes dirigem-se à velhice, isso se chama negar o caminho.
negando o caminho, irá falecer cedo. Capítulo 31. As boas armas são recipientes de desventura. Os seres as detestam. Por isso, os que guardam o caminho não as compartilham. O homem superior na residência honra o esquerdo. Na utilização da arma honra o direito. A arma é o recipiente da desventura. Não é o recipiente do homem superior. Seu uso é apenas para o inevitável. O superior é como uma chama serena, por isso não se maravilha. Ao maravilhar-se, certamente teria prazer. Tal prazer mata o homem. Aquele que tem prazer em matar não pode triunfar sob o céu. Por isso, assuntos venturosos valorizam o esquerdo, assuntos funestos valorizam o direito. Sendo assim, o general auxiliar encontra-se à esquerda, o general superior encontra-se à direita. Suas palavras são tratadas como um rito fúnebre. Matam muitas pessoas, pois estas chora-se de tristeza. A guerra vencida é tratada como um rito fúnebre. Capítulo 32. O caminho é eterno e não tem nome. É genuíno e, embora pequeno, o mundo não tem coragem de dominá-lo. Se reis e príncipes pudessem preservá-lo, os 10.000 seres iriam por si próprios obedecer. Quando céu e terra unem-se para escorrer o doce orvalho, o povo não pode interferir nisso, por si é uniforme. O princípio domina a existência, o nome, então o nome passa a existir. Irá também saber cessar, sabendo cessar, não perecerá. A relação do mundo com o caminho é como a dos riachos e vales, com rios e marés. Capítulo 33. Quem conhece os homens é inteligente. Quem conhece a si mesmo é iluminado. Vencer os homens é ter força. Quem vence a si mesmo é forte. Quem sabe contentar-se é rico. Agir fortemente é ter vontade. Quem não perde a sua residência perdura. Quem morre, mas não perece, eterniza-se. Capítulo 34. O grande caminho é vasto, pode ser encontrado na esquerda e na direita. Os 10.000 seres dele depende para viver, e ele não os rechaça. Conclui a obra sem mostrar a sua existência. É o manto que cobre os 10.000 seres, sem agir como Senhor, podendo ser chamado de pequeno. Os 10.000 seres voltam para ele, sem que haja como Senhor, podendo ser chamado de grande. Assim, homem sagrado nunca agem como grande, por isso pode atingir a sua grandeza. Capítulo 35. Conservando a grande imagem, o mundo passa sem danos, com tranquilidade, serenidade e supremacia. A música e as iguarias param o viajante. As palavras que nascem do caminho são sinuosas, carecem de sabor. Olhar não é suficiente para vê-lo, escutar não é suficiente para ouvi-lo, usar não é suficiente para esgotá-lo. Capítulo 36. Para querer iniciar o recolhimento, é necessário consolidar a expansão. Para querer iniciar o enfraquecimento, é necessário consolidar o fortalecimento. Para querer iniciar o abandono, é necessário consolidar o amparo. Para querer iniciar a subtração, é necessário consolidar o aumento. Isso se chama breve iluminação. O suave e o fraco vencem o rígido e o forte. Os peixes não podem separar-se do lago. O reino que tem instrumento afiado não pode colocá-lo à vista do homem. Capítulo 37. O caminho é uma constante não ação, que nada deixa por realizar. Se reis e príncipes pudessem resguardá-lo, os 10.000 seres iriam se transformar por si. Porém, se na transformação despertassem desejos, eu iria estabilizá-los através da simplicidade do sem nome. A simplicidade do sem nome também se inicia no não desejo. O não desejo traz quietude. O céu e a terra por si estarão em retidão.
Capítulo 38. A virtude superior não é virtude, assim possui a virtude. A virtude inferior não perde a virtude, assim não possui a virtude. A virtude superior é não ação, pois não utiliza ação. A virtude inferior é a ação que faz uso da ação. A bondade superior é a ação, porém não utiliza a ação. A justiça superior é a ação, que faz uso da ação. A suprema polidez é a ação, que se não obtém correspondência, repele usando o braço como reação. Por isso, a perda do caminho segue-se então a virtude, a perda da virtude segue-se então a bondade, a perda da bondade segue-se então a justiça, e a perda da justiça segue-se então a polidez. Assim, a polidez é o empobrecimento da fidelidade e da confiança, é o princípio da confusão. Aquele de conhecimentos avançados como a flor do caminho é o princípio da estupidez. Por isso, o grande homem coloca-se no consciente e não coloca-se no rarefeito. Habita no fruto e não habita na flor. Por isso, afasta essa e persiste naquele. Capítulo 39. Esses adquiriram o na antiguidade. O céu adquiriu o e retornou-se transparente. A terra adquiriu e tornou-se tranquila. O espírito adquiriu e tornou-se desperto. Os vales adquiriram e tornaram-se opulentos. Os 10.000 seres adquiriram e tornaram-se vivos. Os príncipes e reis adquiriram e tornaram-se o eixo do mundo. Esses alcançaram a supremacia. O céu, não se tornado transparente, temerá rachar-se. A terra, não se tornado tranquila, temerá estremecer. O espírito, não se tornado desperto, temerá exaurir-se. Os vales, não se tornado opulentos, temerão secar. Os 10.000 seres, não se tornado vivos, temerão extinguir-se. Os príncipes e os reis, não se tornado nobres, temerão a derrota. Por isso, o nobre utiliza a humildade como princípio, o alto utiliza o baixo como base. Sendo assim, os príncipes e os reis denominam-se a si mesmos de órfãos, carentes e indignos. Isto seria utilizar a bondade como princípio, não seria? Por isso, alcançar o valor é aproximar-se do não elogio, não desejando vulgar como o jade, sendo simples como a pedra. Capítulo 40. O retorno é o movimento do caminho, a suavidade é a atuação do caminho. Os seres sob o céu nascem da existência, e a existência nasce da não existência. Capítulo 41. O homem superior, ao ouvir sobre o caminho, esforça-se para poder realizá-lo. O homem mediano, ao ouvir sobre o caminho, às vezes o resguarda, às vezes o perde. O homem inferior, ao ouvir sobre o caminho, trata-o às gargalhadas. Se não fosse tratado às gargalhadas, não seria suficiente para ser o caminho. Por isso, as seguintes palavras sugerem: a iluminação do caminho é como se fosse a obscuridade. O avanço do caminho é como se fosse o retrocesso. As planícies do caminho são como se fossem iguais. A virtude superior é como se fosse o comum. A grande brancura é como se fosse o sujo. A virtude ampla é como se fosse insuficiente. Construir a virtude é como se fosse roubar. A consistência verdadeira é como se fosse o instável. O grande quadrado não tem ângulos. O grande recipiente conclui-se tarde. O grande som carece de ruído. A grande imagem não tem forma. O caminho é invisível e não tem nome. Assim, apenas o caminho é bom em auxiliar e concluir. Capítulo 42. O caminho gera o gera o 2, o 2 gera o 3, o 3 gera os 10.000 seres,
Os 10.000 seres se cobrem com o escuro e abraçam o claro, e se harmonizam através do esplêndido sopro. O que os homens detestam são os órfãos, os carentes e os indignos, mas é assim que os reis e príncipes se denominam. Por isso as coisas, ao serem diminuídas, irão aumentar, aumentadas, irão diminuir. Que os homens ensinaram, eu também ensino com o mesmo sentido. Os rígidos troncos não merecerão a sua morte. Eu irei utilizar isto como pai do ensinamento. Capítulo 43. Sob o céu, o mais suave cavalga sobre o mais duro sob o céu. A não existência pode penetrar no sem espaço. Por isso, conheço o benefício da não ação, o ensinamento da não palavra, o benefício da não ação sob o céu, são poucos os que alcançam. Capítulo 44. A fama ou o corpo, o que mais se ama? O corpo ou a riqueza, o que vale mais? Ganhar ou perder, o que mais adoece? Por isso, o excesso de desejo causará um grande desgaste, e o excesso de acúmulos causará uma morte rica. Quem sabe se contentar não se humilha, quem sabe se conter não irá se exaurir. Sendo assim, poderá viver longamente. Capítulo 45. A suprema conclusão parece incompleta, sua utilização não danifica. A suprema abundância parece vazia, sua utilização não esgota. A suprema retidão parece tortuosa, a suprema habilidade parece canhesta, a suprema eloquência parece tartamudear. O movimento vence o frio, a quietude vence o calor. A transparência e a quietude atuam governando sob o céu. Capítulo 46. Existindo o caminho sob o céu, conduzem-se os cavalos para estercar. Não existindo o caminho sob o céu, armam-se os cavalos para viver nas fronteiras. Não há delito maior do que estimar os desejos, não há calamidade maior em que não saber se contentar, não há erro maior do que desejar possuir. Por isso, com a suficiência de quem sabe o que é suficiente, terá sempre o suficiente. Capítulo 47. Sem sair da porta, pode-se conhecer o mundo, sem ver através da janela. Pode-se conhecer o caminho do céu, quanto mais longe saímos, tanto menos conhecemos. Por isso, o homem sagrado conhece sem caminhar, reconhece sem ver, realiza sem agir. Capítulo 48. A realização através dos estudos é expandir dia após dia. A realização através do caminho é simplificar dia após dia, simplificando e simplificando mais, até alcançar a não ação. Na não ação não há o que não possa ser feito. Apoderar-se do mundo é permanecer através da não atividade. Ao surgir a atividade, já não é mais suficiente para apoderar-se do mundo. Capítulo 49. O homem sagrado não tem coração, toma o povo como seu coração. Com os bons faço o bem, com os que não são bons faço o bem também. Adquirindo bem, com os sinceros, eu sou sincero. Com os que não são sinceros, sou sincero também. Adquirindo a sinceridade. O homem sagrado sob o céu age cautelosamente fundindo os corações do mundo, o povo todo com os olhos e ouvidos atentos. O homem sagrado os trata como crianças. Capítulo 50. Nascer na vida, entrar na morte. Dos que pertencem ao nascimento, entre 10 a 3. Dos que pertencem à morte, entre 10 a 3. Dos homens vivos, os que se movem para a terra da morte, entre 10 a 3. E qual é a causa? Suas vidas são vividas em excesso.
Ouvi dizer que o bom cultivador da vida viaja pela terra e não se confronta com rinocerontes nem tigres, e atravessa um exército sem armadura nem armas. Os rinocerontes não têm onde enfiar o chifre, os tigres não têm onde cravar as garras, e as armas não têm onde alojar as lâminas. E qual é a causa? Nele não existe lugar para a morte. Capítulo 51. O caminho gera, a virtude cria, a matéria forma, a conclusão completa. Por isso, os 10.000 seres veneram o caminho e estimam a virtude. O caminho é venerável, a virtude é estimável, pois eles não se segregam e são constantemente naturais. Assim, o caminho gera, a virtude cria, fazem crescer, fazem nutrir, fazem completar, fazem concluir, fazem o sustento e fazem a cobertura. Geram, porém, não se apossam, agem, porém, não retêm, cultivam, porém, não controlam. Isto chama-se misteriosa virtude. Capítulo 52. Sob o céu há um princípio, que age como mãe do mundo. Já que existe a mãe, pode-se conhecer o filho. Já que se conhece o filho, volte a preservar a mãe. Assim, o fim do corpo não conduzirá à morte, trancando a porta, fechando a boca, até o fim do corpo sem desgaste, abrindo a boca, favorecendo a atividade, até o fim do corpo sem salvação. Ver o pequeno se chama iluminação. Usar a suavidade se chama força. Use de volta sua luz para voltar a iluminar-se. Assim não restará dano ao corpo. Isso se chama herdar o constante. Capítulo 53. Torne-me naturalmente firme possuidor do saber, percorrendo o grande caminho, temendo apenas o desperdício. O grande caminho é bastante tranquilo, mas os homens gostam bastante de trilhas. Governo com excesso de degraus, campo com excesso de erva daninha, armazém com excesso de vazios, vestir bordados coloridos, carregar espada afiada, satisfazer-se comendo e bebendo, possuir moedas e bens em excesso. Isto chama-se roubo e autoencantamento. Roubo e autoencantamento negam o caminho. Capítulo 54. Bem plantado não se desarraiga, bem abraçado não se aparta. Assim, filhos e netos não cessam em cultuar. Restaure seu corpo, sua virtude será autêntica. Restaure sua casa, sua virtude será abundante. Restaure sua província, sua virtude será crescente. Restaure seu reino, sua virtude será farta. Restaure seu mundo, sua virtude será vasta. Assim, através do corpo, percebe-se o corpo. Através da casa, percebe-se a casa. Através da província, percebe-se a província. Através do reino, percebe-se o reino. Através do mundo, percebe-se o mundo. Como posso saber da natureza do mundo? É através disso. Capítulo 55. Quem possui a virtude em abundância é como um recém-nascido. Uns insetos não o picam. As aves de rapina e os animais bravios não o agarram. Tem ossos leves e cartilagens macias, mas pegam com firmeza. Desconhece a união de macho e fêmea, mas seu órgão se desperta pela plenitude da essência. Grita até o fim do dia, mas não fica rouco pela plenitude da harmonia.
Conhecer a harmonia chama-se constância. Conhecer a constância chama-se iluminar. Enriquecer a vida chama-se esclarecer. E o coração que ordena o sopro chama-se força. As coisas no seu auge tornam-se velhas, isso chama-se negar o caminho. Negando o caminho, rapidamente falecem. Capítulo 56. O que é da compreensão não é a palavra. O que é da palavra não é a compreensão. Fechando a boca, trancando a porta, cegando o corte, desatando o nó, harmonizando-se a luz, igualando-se a poeira. Isto chama-se o mistério comum, com o qual não se pode encontrar aproximação, não se pode encontrar afastamento, não se pode encontrar benefício, não se pode encontrar malefício, não se pode encontrar valorização, não se pode encontrar desvalorização, por isso age como nobre sob o céu. Capítulo 57. Através da retidão organiza-se o reino, através da singularidade dirige-se a guerra, através da não atividade adquire-se o mundo. Como posso saber da natureza do mundo? É através disso. Muitas restrições e omissões no mundo tornam completamente pobre o povo. Muitos instrumentos afiados entre o povo fazem crescer a confusão no reino e na família. Muito conhecimento engenhoso entre o povo faz crescer o surgimento de objetos estranhos. Leis e coisas crescendo visivelmente fazem surgir muitos ladrões e salteadores. Por isso, o homem sagrado dizia: eu não agindo, o povo se transforma. Eu sem atividade, o povo se enriquece. Eu bem tranquilo, o povo se retifica. Eu sem desejos, o povo se simplifica. Capítulo 58. Onde governa a tolerância, o povo tem tranquilidade. Onde governa a discriminação, o povo tem insatisfação. É na desgraça que se encontra a felicidade. É na felicidade onde se esconde a desgraça. Quem é capaz de conhecer estes extremos? Na ausência de governo, o governo passa a agir como estranho. A bondade passa a agir como maldade. A ilusão do homem tem seu dia consolidado longamente. Seja quadrado sem corte, seja honesto sem humilhar, seja reto sem abuso, seja luminoso sem ofuscar. Capítulo 59. Para reger o homem e servir o céu, nada como ser o modelo. Somente sendo o modelo, pode-se dominar cedo. Dominar cedo significa aumentar o acúmulo de virtude. Aumentando o acúmulo de virtude, então, há o que não se possa vencer. E não havendo o que não se possa vencer, não se conhece o seu extremo. Podendo conhecer seus extremos, pode-se possuir o reino. Possuindo a mãe do reino, pode-se ser constante. Isto é uma raiz profunda e um pedúnculo sólido. É o caminho da vida constante e visão duradoura. Capítulo 60. Governar um grande reino é como cozinhar um pequeno peixe. Atuando sob o céu através do caminho, seus demônios não são despertados. Não que seus demônios não sejam despertados. Seu despertar não fere o homem. Não apenas que seu despertar não fira o homem sagrado também não fere o homem. Sendo que os dois não se ferem, assim suas virtudes se unem e retornam. Capítulo 61. O grande reino é aquele corrente abaixo, é um campo sob o céu. Num campo sob o céu, a fêmea sempre vence o macho através da quietude.
Por isso, o grande reino, estando abaixo do pequeno reino, conquista o pequeno reino. O grande reino, estando abaixo do grande reino, absorve o grande reino. Assim, ou por estar abaixo para conquistar, ou por estar abaixo para absorver, o grande reino apenas deseja unir e cultivar os homens. O pequeno reino apenas deseja integrar e servir aos homens. Cada um destes dois encontra o local para seu desejo, portanto, o grande deve estar abaixo. Capítulo 62. O caminho é o segredo dos 10.000 seres, tesouro do homem benevolente. É o que o homem não benevolente não guarda. Palavras bonitas podem ser negociadas, atitudes reverentes podem aumentar o homem. Mesmo com a não benevolência do homem, como se poderia abandoná-lo? Por isso, ergue-se o Filho do céu, ordenam-se os 3 duques. Mesmo possuindo jade de oferenda, antes de 4 cavalos, nada se compara a sentar e entrar no caminho. Por que motivo antigamente se valorizava o caminho? Não diziam que quem busca pode adquirir? Quem possui culpa por ser absolvido? Por isso é valioso sob o céu. Capítulo 63. A ação através da não ação, atividade através da não atividade, sabor através do não sabor, grande como pequeno, muito como pouco, retribuir injustiça através da virtude, planejar o difícil a partir do fácil, realizar o grande a partir do pequeno. Sob o céu, a difícil atividade se realiza certamente a partir da fácil. A grande atividade se realiza certamente a partir da pequena. Promessas levianas certamente carecem de confiança. Excesso de facilidades certamente traz excesso de dificuldades. Sendo assim, o homem sagrado assemelha-se ao difícil e por isso, até o fim, não tem dificuldades. Capítulo 64. O que tem paz é fácil de manter. O que é anterior ao despertar é fácil de planejar. O que é frágil é fácil de quebrar. O que é pequeno é fácil de dissolver. Realiza-se a partir da existência, organiza-se a partir de antes da desordem. Uma árvore de grande abraço gera-se de uma fina muda. Uma torre de 9 andares levanta-se de um acúmulo de terra. Uma viagem de 1000 léguas inicia-se debaixo dos pés. Quem age fracassa, quem se apega perde. Assim, o homem sagrado não age, por isso não fracassa. Não se apega, por isso não perde. Os homens, na realização das atividades, sempre fracassam em suas quase conclusões. Cautela tanto no fim como no princípio. Conduz a atividade sem fracasso. Assim, o homem sagrado deseja através do não desejo. Não valoriza as coisas de difícil aquisição. Aprende através do não aprender. Possui o que ultrapassa todos os homens, para auxiliar a naturalidade dos 10.000 seres e não encorajar a ação. Capítulo 65. Na antiguidade, os bons realizadores do caminho não utilizavam para esclarecer o povo, utilizavam-no para alegrá-lo. A dificuldade de se governar o povo é devida aos seus conhecimentos, por isso, utilizando o intelecto para governar o reino, tem-se frutos do reino. Não utilizando o intelecto para governar o reino, tem-se virtude no reino. Aquele que conhece esses dois também se orienta por estes modelos. O constante conhecimento de orientar-se por estes modelos chama-se misteriosa virtude. A misteriosa virtude é profunda e longa. Inverso das coisas, naturalmente após isso, alcança-se a grande fluência.
Capítulo 66. O que pode tornar os rios e marés reis dos 100 vales e saber situar-se embaixo. Por isso podem ser os reis dos 100 vales. Assim, o homem sagrado, aspirando estar acima dos homens, coloca suas palavras abaixo das deles. Aspirando estar à frente dos homens, coloca seu corpo atrás dos deles. Portanto, situa-se em cima, mas seu povo não sente o peso. Situa-se à frente, porém o povo não é lesado. Assim, o mundo alegra-se em exaltá-lo, porém sem desgosto. Como ele não disputa, o mundo não pode disputar com ele. Capítulo 67. Sob o céu, todos se consideram um grande. Não rio disso. O grande sendo grande, por isso não ri. Se risse, há muito teria se tornado pequeno. Eu tenho 3 tesouros, que valorizo e preservo. O primeiro chama-se afetividade, o segundo chama-se simplicidade, e o terceiro se chama não encorajar o ser dianteiro sobre o céu. Assim, através da afetividade pode-se ter coragem, através da simplicidade pode-se ter amplitude. Não encorajando o ser dianteiro sobre o céu, pode-se concluir um instrumento do eterno. Hoje, abandonando a afetividade, tendo coragem, abandonando a simplicidade, tendo amplitude, abandonando o ulterior e tornando-se o dianteiro, isso é morrer. Através da afetividade, com a manifestação, é ordenada a retidão, com o resguardo é ordenada a duração. Quando o céu quer salvar, utiliza a afetividade como proteção. Capítulo 68. Na antiguidade, os bons praticantes de cavalheirismo não eram belicosos. Bons em guerrear sem ira, bons em vencer os inimigos sem disputa, bons em empregar os homens agindo como inferior. Isso se chama virtude da não disputa. Isso se chama força de empregar os homens. Isso se chama supremacia da união com o céu e a antiguidade. Capítulo 69. Sobre o uso da arma há um provérbio. Não me encorajo a agir como anfitrião, prefiro agir como hóspede. Não me encorajo em avançar uma polegada, prefiro recuar um pé. Isso se chama mover não movendo, agarrar não abraçando, defender não lutando, enfrentar sem inimizade. Não há desgraça maior do que humilhar o inimigo. Humilhando o inimigo, então, arriscamos perder nosso tesouro. Por isso, no conforto onde as armas se igualam, vence então o que está entristecido. Capítulo 70. Minha palavra é bastante fácil de compreender, bastante fácil de praticar. Mas, sobre o céu, ninguém consegue compreendê-la. Ninguém consegue praticá-la. Palavras têm uma origem, atos têm um resgate, e somente através da não compreensão não se tem a compreensão do ego. Aqueles que me compreendem são poucos, aqueles que me seguem são nobres. Por isso, o homem sagrado se cobre com agrajos abraçando um jade. Capítulo 71. Saber do não saber é sublime, não saber do saber é doença. Assim, o homem sagrado não adoece, por considerar doença a doença. Por isso, não há doença. Capítulo 72. Quando o povo não tem medo do temível, então o grande temor chega. Não estreite sua morada, não despreze sua vida, pois somente não desprezando pode se tornar o não apodrecido. Por isso, o homem sagrado conhece a si mesmo, mas não se evidencia, ama a si mesmo, mas não se estima, e assim nega isto e admite aquilo. Capítulo 73. Quem tem coragem de ser valente terá a morte. Quem tem coragem de ser cauteloso terá a vida.
Esses dois são ora benéficos, ora maléficos. Quando o céu repudia, quem compreenderá a causa? O caminho do céu não disputa, mas é bom em vencer. Não fala, mas é bom em responder. Não é invocado, mas por si vem. Não fala, mas é bom em planejar. A teia do céu é grandiosamente grande. Liga-se tudo e nada se perde. Capítulo 74. O povo constante não teme a morte. Como se pode intimidá-lo usando a morte? Se considera estranho esse constante que não teme a morte, devo sinceramente matar, mesmo reconhecendo sua coragem? O constante possui encargo de matar e mata. O homem que tomar o lugar no encargo de matar será como substituir grande lenhador ao serrar. O homem que substituir o grande lenhador ao serrar, raramente não machucará a mão. Capítulo 75. A fome do homem é devida a seu superior alimentar-se de impostos em demasia, por isso existe a fome. A difícil governabilidade de 100 famílias é devida a seu superior agir intencionalmente, por isso existe o desgoverno. A fácil morte do povo é devida a viver-se em uma vida de excessos, por isso existe a morte fácil. Assim, apenas aqueles que não utilizam a vida para agir são bons em valorizar a vida. Capítulo 76. O homem ao nascer é tenro e brando, ao morrer é rígido e duro. A erva, a madeira e os 10.000 seres, ao brotarem, são como a suave penugem do ventre do pássaro. Ao morrer, são secos e murchos. Por isso, os rígidos e duros são companheiros da morte, os tenros e brandos são companheiros da vida. Sendo assim, as armas duras não vencem, as árvores duras são comuns. Por isso, os rígidos e duros moram embaixo, tenros e brandos situam-se em cima. Capítulo 77. O caminho do céu é como o retesauro do arco. A parte superior abaixa, a parte inferior sobe. A parte que possui sobra e diminuída, a parte não suficiente é completada. O caminho do céu diminui a sobra possuída, completa o não suficiente, mas o caminho do homem não se orienta assim, diminui do não suficiente, para oferecer ao que possui sobra. Mas quem pode possuir sobra para oferecer ao mundo? Somente aquele que possui o caminho. Por isso, o homem sagrado age sem querer para si, conclui a obra, mas não se apega e não deseja mostrar sua eminência. Capítulo 78. Sob o céu. Nada é mais suave e brando que a água. No entanto, para atacar o que é rígido e duro, nada se pode adiantar a ela, nada pode substituí-la. Assim, a suavidade vence a força, o brando vence o duro sob o céu. Não há quem não o saiba, não há quem possa praticá-lo. Por isso o homem sagrado disse: aceitar as impurezas do reino. Chama-se reger o cereal e a terra. Aceitar as desventuras do reino chama-se reinar sob o céu. As palavras corretas parecem contrárias. Capítulo 79. Ao se conciliar um grande rancor, certamente ainda se terá um resto de rancor. Então, como pode agir bem? Sendo assim, o homem sagrado toma o sinal esquerdo e não critica as pessoas. Por isso, quem tem virtude se orienta pelo sinal. Quem não tem virtude se orienta pelo vestígio. O caminho do céu não cria intimidade, mas acompanha sempre o homem bom. Capítulo 80.
Um pequeno reino de poucos habitantes, mesmo que possua um utensílio para dezenas de centenas, não o usa. Faça o povo valorizar a morte e não viajar longe, possuindo barcos e carruagens, mas não tendo onde usá-los, possuindo armas e armaduras, mas não tendo onde enfileirá-las. Faça o povo retornar a nós em corda e ao seu uso. Então serão doces seus alimentos, belas suas roupas, pacíficas suas moradias, alegres seus costumes. Que os reinos vizinhos estejam à vista, que o som dos galos e cachorros sejam ouvidos. Faça o povo alcançar a velhice sem ter que ir e vir. Capítulo 81. Palavras confiáveis não são belas, palavras belas não são confiáveis. Quem sabe não é abrangente, quem é abrangente não sabe. Quem é bom não discute, quem discute não é bom. O homem sagrado não acumula. Quanto mais faz para os homens, mais tem. Quanto mais dá aos homens, mais aumenta. O caminho do céu é favorecer e não prejudicar. O caminho do homem sagrado é fazer e não disputar. Chegamos ao fim do nosso audiolivro. Espero que você tenha gostado e se conectado. Espero que você também deixe seu comentário. Curta. Se inscreva em nosso canal. Ative o sininho para as notificações. Nos acompanhe. Seja bem-vindo ao canal Meus Eus e Meus Outros Eus. Acompanhe para mais audiolivros. Namastê.